Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa segunda aula de nióbio, tá? Na parte 2, dessa vez a gente vai falar da extração do nióbio, como se obtém nióbio metálico através dos minérios de nióbio. Então na aula passada a gente viu que os minérios de nióbio são compostos basicamente por pirocloro, tá? A gente pode sintetizar a fórmula química do pirocloro como sendo N2O5, tá? Então o que vem lá do beneficiamento é um pirocloro com uma pureza de 95%. Tem que ter pelo menos 95% de pureza, então aqui um teor maior que 95% de nióbio, desculpa, 95% de NB2O5, né, de pirocloro. Tá? E no forno, que a gente vai depois explicar aqui para vocês em breve, tá? A gente tem algumas matérias-primas. Então a gente vai usar o minério, né? O minério ele vai ter esse teor, tá? E aí a gente pode produzir dois produtos diferentes. Tá? A gente pode produzir a liga. Então hoje a gente vai ver a produção de duas coisas. Então a gente vai ver a produção de nióbio metálico e da liga NbFe, ferro-nióbio. Tá? Então, vamos escrever isso aqui melhor. FeNb. Tá? Para produzir ferro-nióbio, tá? O que a gente vai precisar carregar no forno também? A gente vai carregar no forno pelotas de Fe2O3 ou Fe3O4. Tá? Então, para fazer ferro nióbio, a gente tem que ter uma carga rica em ferro. Tá? Além disso, olhem só que interessante, o nosso redutor na produção de nióbio ou ferro nióbio é o alumínio. Então, em vez do carbono, como a gente já viu diversas vezes, a gente vai utilizar o alumínio, tá? Assim como foi utilizado, por exemplo, no magnésio, lá em metalurgia de não-ferrosos 1. E para formar a nossa escória, a gente vai ter o escorificante. Então, para formar a escória, o formador de escória, que a gente também pode chamar de fluxante ou ainda fluxo, é o calcário, CaCO3. Então, a nossa carga tem redutor, CaCO3, pelotas e pirocloro. E o que vai acontecer aqui? O nosso pirocloro vai reduzir através do carregamento de alumínio. Como vai acontecer isso? A gente vai ter aqui uma equação química: 3 pirocloros mais 10 alumínios vão gerar, vou pegar uma corzinha diferente aqui, vão gerar esse azul aqui, vão gerar 6 nióbios mais um outro cara aqui. Eu vou voltar no laranja porque essa alumina vai fazer parte da nossa escória, mais 5 Al2O3, formando a nossa escória. Então, a gente vai ter aqui o CaCO3 mais a alumina formando a escória. Tá? Se eu estiver produzindo só nióbio, eu carrego só o minério de nióbio. Tá? Isso tudo acontece a uma temperatura, a temperatura que essas coisas aqui acontecem, tá? A temperatura que vai ocorrer as reações, uma temperatura entre 1800
graus Celsius e 2000 graus Celsius, tá? Se eu estou produzindo ferro nióbio, alguma coisa tem que acontecer com esse Fe2O3, tá? E o que vai acontecer então? Vamos lá, pensar aqui, Fe2O3 mais Al, vou fazer direitinho com as cores certinhas aqui, tá? Ou então o Fe3O4, tá? E aí a gente vai ter quantos desse aqui? Vamos ver. Vai ter 3 desses, tá? E aí a gente vai ter vamos ver o alumínio aqui, alumínio reagindo. E aqui a gente vai ter mais vamos ver, 6 alumínios, tá? 6 alumínios, é isso? Pode ser. Tá, qualquer coisa eu retorno aqui para acertar a estequiometria, porque eu não coloquei na minha colinha, achei que ia ser fácil de fazer, tá? E aí, como resultado, a gente vai ter aqui, de novo, vamos ver, vou voltar para aquele azulzinho ali, a gente vai ter, vamos ter 2 ferros, tá? 2 ferros, e aí aqui, só para voltar aqui, a gente vai ter também 9 ferros aqui, tá? E a gente vai voltar aqui e acertar a estequiometria, que são 2 alumínios, tá? Que vai me resultar aqui, ó, a gente vai ter como resultado final aqui é alumínio, Al2O3, tá? Então, isso é o resultado dessa reação aqui, tá? Quando a gente tem hematita, quando a gente tem magnetita, além disso a gente tem 3 Al2, 3, vou voltar aqui, vamos ver, tá? Então a gente tem aqui 12 oxigênios, esses 12 oxigênios vão precisar de 4 alumínios, e aí a gente vai formar, vamos formar aqui 4 Al2O3, agora sim, então aqui são 8 alumínios, tá? Vamos acertar aqui a estequiometria e a gente finaliza a reação que acontece em relação ao ferro, né? Então a gente tem 8 alumínios, tá? Reagindo com 3 magnetitas, e como resultado final a gente tem 4 alumínios. Vamos escrever com a cor certinha aqui. 4 alumínios, 4 Al2O3, 8 alumínios aqui, 12 oxigênios aqui, 12 oxigênios aqui, tá? Então o que acontece? Tá? Quando a gente precisa produzir, quando a gente quer produzir ferro nióbio, tá? A gente tem que adicionar uma carga rica em ferro. Então a gente adiciona pelotas, tá? As pelotas elas têm uma composição ou de Fe2O3 ou uma composição intermediária ou predominante Fe3O4, tá? E essas pelotas vão reagir também com o alumínio, tá? Então os óxidos de ferro presentes nas pelotas vão ser reduzidos pelo alumínio, e esse metal aqui, tá? Esse metal aqui vai integrar a fase metálica junto esse cara aqui, junto com esse cara e junto com esses caras aqui, vão integrar a minha ferroliga ferro-nióbio, tá? Quando eu carrego as pelotas de ferro, tá? Quando eu não carrego, não acontece isso, tá? Um processo, independentemente do processo, acontece a 1800, entre 1800 e 2000 graus, tá?
O forno que faz, aqui está um diagrama do forno, tem uma câmara de aquecimento, normalmente sob vácuo, e aí todo esse mecanismo aqui nada mais é que um feixe de elétrons. Então é um forno aquecido, por feixe de elétrons. Então, esse aqui é um diagrama do forno, tem todo o maquinário aqui para produzir o feixe de elétrons. O feixe de elétrons atinge a nossa carga e promove o aquecimento. E aqui é a cara do forno. Tá? Então, isso aqui é um forno que está na CBMM, que é a empresa que produz, né, o nióbio no Brasil. Boa parte do nióbio do planeta Terra é produzido por essa empresa, tá? E esse forno funciona dessa maneira. Tem um maquinário aqui que faz o feixe de elétrons, tá? O feixe de elétrons vai diretamente atingir a nossa carga e vai elevar a temperatura até a temperatura necessária para que o processo aconteça, tá? Reações aqui, ΔH, calma aí, ΔH é menor que zero, então as reações são exotérmicas, tá? Então aqui a gente tem reações com ΔH menor que zero, reações exotérmicas. Então o feixe de elétrons ele serve também para dar o start. Depois que deu o start, o processo também se utiliza bastante do calor gerado nas reações, tá? O CaCO3 serve para compor a escória com a alumina, né? Então a gente precisa de CaCO3 para produzir uma escória líquida. Aí tem a divisão entre escória e metal, tá? E depois esse material todo é vazado que é um O, vamos acertar isso aqui, vazado em moldes de ferro fundido, né? E a gente tem a nossa produção de nióbio, tá? Então apenas uma etapa aqui, tá? Bastante difícil de encontrar dados na internet confiáveis, então vocês olhem as referências que eu utilizei aqui. Pretendo atualizar mais densamente essa aula porque foi muito difícil encontrar dados. Acho que provavelmente vou ter que tentar me comunicar com a indústria que produz isso, tá? Porque tive muita dificuldade de encontrar dados sobre a produção. Esses foram os dados que eu encontrei. Acredito que eles supram a necessidade nossa de entender como que ocorre, tá? Já que somos tão importantes na produção do nióbio do planeta Terra, tá? Provavelmente essa aula vai ser atualizada um dia e com informações mais densas e inclusive vai tornar a aula um pouco mais longa, que provavelmente essa vai ser a aula mais curta que vocês vão ter durante todo o curso, tá? Então eu agradeço de todos a atenção, tá? Espero que tenha sido claro o método, tá? Desculpem pelo equívoco ali no balanceamento da reação, que acabou nos consumindo um pouco de tempo, mas eu acho que deu para ficar claro a mensagem que eu queria passar, tá? Então isso aqui é a maneira como a gente faz para obter nióbio a partir do pirocloro, né, do minério de nióbio. Tá? Eu espero que tenha sido claro. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios que eu vou propor agora como exercício avaliativo, e aí a gente se vê na próxima aula. Faltam apenas 2 metais, a gente vai ver ouro e depois prata, e a gente fecha o nosso semestre, tá bom? Então eu agradeço de todos a atenção, espero que vocês consigam fazer os exercícios sem problema. Se vocês não conseguirem fazer, não hesitem em procurar para a gente solucionar dúvidas que possam surgir. E então agradeço de todos a atenção e tchau, tchau, até a próxima.